Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Jesus, o discípulo e a lei. Esta é a lição de número 3 e vamos estar tratando deste tema muito importante, um tema riquíssimo. Quando nós falamos de Jesus, o discípulo e a lei, o discípulo é o seguidor, é o matetés, é aquele que segue o mestre, tá certo? Porém, e a lei? A lei diz respeito aos mandamentos de Deus, diz respeito, essa expressão lei, que no grego é nomos, que vem do hebraico Torá. Torá quer dizer mandamentos, ensinos, normas, princípios, vereda, uma senda para seguir. Tudo isso está no conceito de Torá no hebraico, mas quando vem para o grego nomos, que quer dizer uma lei, uma regra, mas reduz, torna um pouco reducionista o conceito grego em relação ao conceito hebraico. Mas vamos lá. A palavra lei, você percebe que a minha câmera ela travou a imagem e eu vou continuar filmando a si mesmo. Nesta aula nós estamos com esse pequeno impasse aqui, eu peço que você nos compreenda, mas eu vou seguir a lição até o fim, tá certo? Mesmo com a imagem travada, mas não vai impedir de passarmos os slides, de alterarmos aqui as questões. É somente a minha imagem, mas o áudio está aí perfeito para você. Tranquilo? Eu agradeço a sua compreensão nesta aula, mas na outra com certeza já estaremos resolvendo essa questão. Jesus, o discípulo e a lei. A palavra lei, ela pode representar somente o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Nós podemos ver isso no Evangelho de Mateus, mesmo aqui no que está na nossa leitura bíblica em classe, capítulo 5, versículo 17. Jesus, não cuideis que vim destruir a lei. A lei aqui é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, que tem também por nome o próprio Moisés, porque é a lei de Moisés, mas não significa que pertence a ele, mas que foi escrita por ele. E os profetas, que é o restante do Antigo Testamento, que é classificado como profetas anteriores e profetas posteriores pelos judeus. E no versículo 18, Jesus já dá o sentido de lei muito mais além. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Lei aqui no versículo 18 tem o sentido de ser todo o Antigo Testamento e não somente o Pentateuco, porque toda a Escritura testifica de Cristo. Logo, tudo que está escrito acerca dele, seja nos livros históricos, que são os profetas anteriores e posteriores, seja no livro dos Salmos, nos livros sapienciais, tudo está aqui representado nessa palavra lei. Então Jesus diz que a lei vai durar até quando? Até quando existir céus e terra. Enquanto não foi implantado novos céus e nova terra, a lei está de pé. Veja só, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei. Não é lei só o Pentateuco, é tudo nesse sentido que está escrito aqui. Nós podemos ver que em Mateus capítulo 7, você pode nos acompanhar aí, Mateus capítulo 7, Jesus vai nos dizer aqui, 7 e 12. Tudo quanto, pois, que quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também a eles, porque esta é a lei aqui é o Pentateuco, e os profetas, que é o restante do Antigo Testamento. Porém, no versículo de número 29, do mesmo capítulo, está escrito de Mateus, capítulo 7, versículo 29, Jesus diz assim:
Jesus não, o próprio Mateus registrou, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Ensinava o que? A lei, os mandamentos do Senhor. Então, o que podemos ver aqui é que o ensino de Jesus é um ensino de autoridade sobre o Antigo Testamento como um todo, e não só o Pentateuco. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, vamos lá comigo, capítulo 17, Mateus 17. Então Jesus ensinava com autoridade, não como os escribas ou os doutores da lei, os intérpretes da lei. Em Mateus capítulo 17, versículo 10, está escrito: mas os discípulos o interrogaram, porque dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Os intérpretes da lei, que são os escribas, como outra tradução diz, porque diz os intérpretes da lei, a NVI traduz a palavra escriba. A NVI traduz Mateus 7, 29, como no lugar de escriba, intérpretes da lei. Veja que intérpretes da lei não é intérprete só do Pentateuco, é de todo o Antigo Testamento, porque dizem os escribas ou os intérpretes da lei que é necessário que Elias venha primeiro. E o mandamento ou a promessa que Elias venha primeiro está em Malaquias, não está no Pentateuco. Os intérpretes da lei interpretam a lei, é uma referência a todo o Antigo Testamento. Podemos ver também em Marcos capítulo 12, versículo 20 e Marcos capítulo 12, versículo 35, 12 e 35 do Evangelho de Marcos. Veja o que diz. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas, a outra tradução diz, os intérpretes da lei, que o Cristo é filho de Davi? E onde é que está escrito que o Cristo é filho de Davi? Que os intérpretes da lei interpretam? No livro dos Salmos. Então, intérpretes da lei não é só do Pentateuco, é de todo o Antigo Testamento. Logo, Jesus, o discípulo e a lei. A lei como referência a todo o Antigo Testamento e não somente ao Pentateuco, a Torá. O nosso estudo está acontecendo agora na terceira lição. Já passamos pelo Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. A lição 2, o sal da terra, a luz do mundo. E estamos agora, Jesus, o discípulo e a lei. Veja a partir da lição 4 a 13, quantas lições ricas ainda temos para estudar, né? Então estamos na terceira lição. O objetivo dessa lição será mostrar que Jesus cumpriu toda a lei. Precisamos de muita cautela com essa afirmação que Jesus cumpriu toda a lei. Não estou fazendo uma negação. Você acompanha a nossa aula até o final e você entenderá à luz da própria Escritura o que queremos dizer. Para que não fique alguém dizendo, Jesus cumpriu toda a lei e não temos mais nada a ver com a lei. O que se quer dizer com Jesus cumpriu toda a lei? O que a lei tem a ver com o discípulo de Cristo? Então vamos ver. Segundo, comparar a letra da lei com a verdade do Espírito, que se quer dizer com a expressão letra da lei. Terceiro, conceituar a justiça do reino de Deus, que é a justiça que vem da fé, não com a justiça praticada pelo formalismo e o legalismo dos judeus, sem depositar confiança em Deus, mas confiando nas suas obras. A motivação. O que é justiça? Na perspectiva bíblica, a palavra justiça tem a ver com retidão, integridade, honestidade. Esse conceito é o primeiro conceito para a justiça: integridade, retidão, honestidade. Porém,
No conceito divino, a palavra justiça, do verbo dikaiô, que é justificar, e dikaiosine, que é justiça em grego, a justiça de Deus aplicada pela fé tem um sentido mais amplo, que é uma mudança de posição diante de Deus, porque o homem se tornou pecador, logo ele se tornou um condenado aos olhos de Deus. Como ele vai se aproximar de Deus se ele não tem como se justificar por suas obras, seus méritos? Então, ele crê no sacrifício de Cristo e a justiça de Cristo, que é a perfeição de Cristo, é imputada sobre o pecador, conforme Romanos 3, 24 e 25, gratuitamente, e ele muda de posição de condenado para justificado, de perdido para salvo. O nosso textuário nos diz: porque vos digo que se a vossa justiça, então justiça aqui está ligada inicialmente a essa retidão, essa busca de fazer o que é certo, de corroborar com a integridade. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, que era a justiça implantada ou buscada pelo mérito humano, pela prática da lei, que eles insistiam, essa justiça dos escribas, os intérpretes da lei, e dos fariseus, que são a classe religiosa extremista, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E que justiça é essa que excede a dos escribas, que interpretam a lei ao pé da lei, com suas adicionais, a própria lei que Deus não exigiu, que são tradições e princípios de homens, que Jesus vai refutar. Então, essa justiça, e que os fariseus aumentavam a roupa, a franja, exigia detalhes da exposição de quem estava em jejum, quem estava em santidade, orações expostas na rua, prolongadas, como se isso fosse sinal de santidade, de homem justo. Essa justiça, ela não é a do reino de Deus. A verdadeira justiça é aquela que confia em Deus, que recebe a justiça de Cristo. Então ela excede esse padrão visível, esse padrão legalista, esse padrão fundamentalista, esse padrão extremamente religioso. Então a justiça do reino é a justiça que vem da fé. Por isso que Jesus já começa dizendo assim, Mateus 5,17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, não vim anular, mas cumprir. Então Jesus se encaixa nas exigências da lei, porque a lei tem promessa, a lei tem profecia, a lei tem tipos, porque na verdade vos digo que até que o céu e a terra passem. Quando é que o céu e a terra vai passar? Quando for instaurada a nova ordem das coisas, com os novos céus e a nova terra. Nem um jota ou um tio, ou seja, o menor traço da lei, vai se omitir sem que tudo seja cumprido até lá. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos da lei do Senhor, será chamado o menor no reino dos céus. Ou seja, ele não vai perder a salvação se ele ensinar errado, né? Não é ensinar praticamente errado, é violar um dos menores mandamentos. E assim ensinar os homens, será chamado menor, mas não diz que ele não vai participar. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, aquele que cumpre, ele vai ter uma posição diferenciada daquele que não cumpre, que viola, né? Mas não disse que essa é uma violação contínua, que violar um dos pequenos mandamentos.
Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E só vai entrar aquele que for justificado pela fé. A verdade prática diz assim: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça baseada na nova aliança em Cristo. Por isso que o Sermão da Montanha já começa com princípios que partem de dentro do coração. Ser pobre de espírito. Então já começa com princípios diferenciados que se encaixam perfeitamente na nova aliança. Quando Jesus chama para ser pobre de espírito, chorar para ser consolado, ser manso para herdar a terra, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso para alcançar misericórdia, ter o coração limpo para ver a Deus e ser pacificador para ser chamado filho de Deus e sofrer por causa da justiça do reino e se alegrar quando for perseguido. Então, essa justiça está baseada na nova aliança em Cristo, que é feita no interior do homem. Ela foi prometida em Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 33, a nova aliança. Ela é confirmada no Novo Testamento, quando Jesus institui a ceia, diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E é ratificado em Hebreus capítulo 8, versículos 6 a 13, quando ele diz que a nova aliança foi instituída por Cristo. Então, nós vivemos a partir dessa nova aliança. A nossa introdução nos diz: nesta lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos em relação à lei, né? Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. E aí mais uma vez eu quero chamar a atenção: cumpriu toda a lei em que sentido? Tem um sentido? Tem sim, eu vou mostrar nas escrituras. Fica conosco aí até o final que eu vou te mostrar isso. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, destacaremos a diferença entre a letra da lei e o espírito e finalmente analisaremos a justiça do reino de Deus. No Sermão do Monte podemos perceber com clareza que nosso Senhor não destruiu a lei. Sob hipótese alguma, a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, a lei é de Deus. Então ele não veio destruir aquilo, se ele é Deus e ele mesmo instituiu a lei. E ele diz que a lei testifica dele, ele está no centro da lei. Jesus não destruiu a lei, nem o ensino dos profetas, mas o cumpriu e os aperfeiçoou. O que se quer dizer com aperfeiçoou? Então vamos lá. Assim como os seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus para aqueles que estão em Cristo. Então Jesus cumpriu toda a lei. Um compromisso com o passado. Quando nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. Ter muito cuidado quando for tratar desse tema para não pensar que a lei está ligada somente ao passado e não ao presente e ao futuro. Esse é um ponto de grande importância, pela forma como diz, um compromisso com o passado, aqui diz respeito ao caráter profético da lei, o caráter das promessas que estão na lei em relação a Cristo. Não que a lei deixou de existir, que a lei não tenha nenhum efeito sobre o presente. Assim como a graça está na lei, a lei está na graça. E isso é perceptível nos ensinos de Jesus, de Paulo, de Pedro, de Tiago e no Apocalipse. Nós vamos perceber que a lei permanece viva e ativa, porém com uma nova interpretação que está fundamentada na lei do amor.
A expressão "não pensem que eu vim destruir ou abrogar a lei" revela exatamente isso, que ele não veio para desconstruir, mas cumprir. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Ele jamais ousara ser um revolucionário portador de um espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também não. Paulo vai dizer em Romanos 13:31 que ao estabelecer o princípio da fé para receber a justiça de Deus, a imputação da justiça, não é uma anulação da lei, pelo contrário, é um estabelecimento da lei. Veja só, Romanos 13:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Quer dizer, ele está falando para os cristãos. O cristianismo, ele não anula a lei, ele confirma ao aceitar Cristo pela fé, e ao vivenciar a lei do amor, ele está confirmando a lei que já dizia para amar o próximo como a si mesmo, lá em Levítico. É uma confirmação da lei, e tudo isso é feito pela fé. Assim aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. É dizer, ninguém pode abrir mão do Antigo Testamento. Os princípios do Antigo Testamento, existe uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, como existe uma descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. E essa descontinuidade diz respeito às questões cerimoniais. Os ritos, a circuncisão, os sacrifícios, porque tudo apontava para Cristo, e em Cristo se cumpre com o padrão de excelência. Então, há uma descontinuidade da cerimônia, porque Cristo substitui tudo. Jesus não veio destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário, destruidor da tradição recebida. No Evangelho de João mostra que Jesus, ele transgride o sábado na leitura dos fariseus. Jesus veio de fato estabelecer a essência e a verdadeira interpretação, a verdadeira hermenêutica da lei, porque a essência da lei, ela foi obscurecida pela tradição dos homens. E o texto de João, capítulo 5, 17 e 18, Jesus disse assim, mas ele lhes disse, aliás, 16, 17 e 18, e os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado, ou seja, milagres. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando ele disse que Deus era seu pai e estava trabalhando no sábado, aí o texto diz, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então isso soava como uma blasfêmia para os judeus, e ele era réu de morte nesse sentido. Os mestres da lei, eles não entendiam a lei como Jesus. Eles estavam presos às suas tradições. Por isso, nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. A gente vê que em Mateus 26, 59 a 61, quando Jesus faz o grande sermão chamando os homens à responsa, o texto sagrado nos mostra, aqui em Mateus capítulo 26, 59 a 61, veja só, ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Por que um testemunho falso? Porque tudo que Jesus dizia era verdade, eles não tinham como contrariar Jesus, então levantar falsas testemunhas. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas.
Mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Então, eles procuravam um erro de Jesus em relação à lei, mas sabiam que Jesus estava correto diante da lei, quando Jesus mostrou que até o sacerdote transgredia o sábado ao entrar no santuário para trocar o pão da proposição. Então, entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Os mestres judeus, eles não estavam mais cumprindo a lei como devia, mas Jesus veio para cumprir a lei. Veja só, Mateus 8,4. Disse-lhe então Jesus: olha, não diga a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Ou seja, Jesus curou um leproso e a lei exigia que, quando tivesse curado, os sacerdotes responsáveis por essa área da medicina confirmasse e desse o documento de que a pessoa estava limpa. E Jesus curou o homem e disse: vá para casa. Não. Quando ele curou 10 leprosos, ele procurou pelos 9, porque ele iria mandar ele até o templo buscar o seu documento. O sacerdote ia investigar e dizer se cumpriu. Quem foi? Como é que você ficou curado? E por que mandou para cá? Para saber que Jesus estava de acordo com a lei. Jesus é um cumpridor da lei. Veja que a lei tem que ser satisfeita, porque é vontade de Deus. Em Marcos capítulo 7, versículo 10, ele nos diz, Marcos 7, 10, pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe. Jesus está dizendo essas palavras aos judeus. Quem maldisser a seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Jesus está lembrando o mandamento do Senhor. Jesus é um cumpridor da lei, não é um baderneiro. E no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 46, veja só como Jesus está comprometido com a lei. João 5, 46 diz assim: porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito. A lei testifica de mim, como é que eu iria contrariar a lei? E se a gente observar o 47, ele diz assim: se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Ele exige a crença nos escritos, ou seja, na lei de Moisés, do Antigo Testamento, para crer nele, que aqui literalmente seria o Pentateuco. Então, Jesus exige isso. Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei, porque os judeus encharcaram de tradições e princípios humanos, chamado de halaká, que era a lei oral, a halaká, e Jesus disse, não precisa nada disso. A tradição da lei oral adicionou muitos elementos e obrigações que não estavam na lei de Moisés, e eles queriam tratar isso como se fosse inspirado tanto quanto. Então Jesus, ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva e ela progride para atingir o seu clímax, que é a perfeição nele mesmo. Ela não é retrógrada nem estática, ela não volta atrás, ela está progredindo. Agora, se ela é como uma árvore que tem as raízes no Antigo Testamento, ela cresce para formar o Novo Testamento, ela não pode ser tratada como a parte de trás retrógrada, não, é a mesma lei, é a lei do Senhor, só que ela atinge o seu estado de perfeição na parte de cima. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Aperfeiçoar aqui é completar.
a essência da lei. É esse o sentido quando se fala de aperfeiçoar a lei. Não é que ela fosse imperfeita, porque ela vem da parte de Deus e Deus é perfeito, e o livro de Salmos diz que a lei do Senhor é perfeita. E ele vai usar diversos sinônimos para expressar a qualidade de perfeição da lei do Senhor. O verbo cumprir, do grego plerô, traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Veja que um copo com água pela metade não significa que esse copo está imperfeito, ele não está cheio. E que aquela água que está lá não seja perfeita. Então, a ideia da quantidade não torna imperfeita. Só a ideia é que o copo não está completo. Mas é a mesma água. Então, o escritor aos Hebreus nos diz que a mensagem do Antigo Testamento que Deus falava para o povo era o Evangelho. O profeta Isaías diz que o que os profetas estavam falando sobre os montes eram as boas novas, os pés formosos dos profetas, e aplicava tanto à nação de Israel quanto ao servo do Senhor, e foi aplicado a Jesus, foi aplicado também aos pregadores, em Romanos 10. E Hebreus capítulo 4 diz que aqueles que ouviram o Evangelho não misturaram com a fé. Outra tradução diz as boas novas. Então, a mensagem está no Antigo Testamento, do mesmo jeito. Tem essa ideia de completar. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, completou, conforme nos revela essa expressão. E ele usa a expressão, o que foi dito pelos antigos, eu porém vos digo. Ou seja, ele traz o sentido exato, fiel e perfeito da lei, ao fazer essa afirmação. Ora, em momento algum Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas as harmonizou plenamente. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus que usavam a lei para abusar do povo, tirar proveito, o Senhor Jesus a aperfeiçoou, ou seja, a completou. Que era visto como sombra, cedeu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético. Esse pleno cumprimento diz respeito à questão cerimonial, os rituais. Porque a lei moral, ela permanece viva, a lei moral. A lei cerimonial, ela tinha a função de ser um tipo, um eco profético para a pessoa de Cristo. Em Jesus, o que era visto por meio do decálogo e dos profetas concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus. Deus falou antigamente por meio dos profetas, mas agora ele nos fala por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. A letra da lei, a verdade do Espírito. O que a expressão letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto, que é a antiga aliança. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra Romanos 7, a 7:25. A letra da lei, Paulo faz uma expressão lá, usando a expressão letra da lei e do Espírito em relação ao antigo pacto e o novo pacto, a antiga aliança e a nova aliança. Que a antiga aliança ela foi dada com mandamentos e princípios para ensinar o que é o pecado ao homem, para revelar o pecado. E aquele que não cumprisse seria punido com a morte. Então, nesse antigo ministério, o homem era condenado se ele não cumprisse. Mas a função da lei não era salvar, era revelar o pecado, condenar o pecado e levar o homem para Cristo, para que ele cresça no Salvador.
Então, a função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem de salvar-se. Nesse sentido, ela serviu de paidagogos, ou seja, pai Dias, que é criança, e o agogô do ageim grego, que é o verbo conduzir, era o condutor da criança, era o pedagogo, era o condutor da criança, entregava a criança na mão do pedagogo e ele levava para o mestre. Era o escravo que conduzia a criança até o mestre. Por exemplo, o rei Filipe II da Macedônia, ele contratou o filósofo Aristóteles para educar seu filho Alexandre, e o escravo levava até a casa de Aristóteles, era o pai da Gogos, conduzia a criança para que o mestre lhe ensinasse as verdades finais. Então a lei, ela cumpriu a missão de paidagogos, de pedagogo, que é traduzido por guia ou por aio, que conduz o homem até Cristo. Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento, que conduzia o povo ao despertamento, ao verdadeiro arrependimento. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. Eles não transformaram a lei, mas a letra da lei, os princípios da lei. Porque a lei de Deus, ela é perfeita, santa, justa e boa. A perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão. Que essa tríplice divisão, que é a lei moral, a cerimonial e a judicial. A lei moral envolve os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não adulterarás, então não cobiça a casa do próximo, e muitos outros mandamentos, a lei moral. A lei cerimonial refere-se à adoração do povo a Deus no tabernáculo e depois no templo. Os sacrifícios, as ofertas, os ritos cerimoniais, a circuncisão, a guarda do sábado, que é uma cerimônia. E essa é a questão cerimonial. A judicial tem a ver com diversas responsabilidades. Um detalhe, que nos 10 mandamentos, somente o sábado é cerimonial, ele tem que ser guardado. E Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Logo, é para que o homem guardasse o sábado como uma cerimônia, lembrando a criação, que Deus descansou no 7º dia, ele precisa descansar no 7º dia. E que aquele 7º dia tem um eco profético, ele anuncia um descanso maior, e esse descanso maior estaria na pessoa de Cristo. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, nos mostra que nós ainda resta um descanso maior, que é na eternidade com Cristo. A lei judicial tem a ver com as diversas responsabilidades civis, individuais e sociais. O homem, se um animal dele entrasse no terreno do outro, causasse um prejuízo, ele tinha que pagar. Se ele estivesse trabalhando e ele roubasse um animal do outro, ele teria que pagar com 4. Então, a lei judicial e a civil, as punições para quem roubasse, para quem matasse, para quem ofendesse a honra do outro, a questão da moça virgem, tudo isso era tratado na questão judicial. Pelo fato do sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa segundo o seu próprio mérito, que por isso seria possível salvar-se. O apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso ensinamento em Gálatas 2:16, que diz que pelas obras da lei ninguém será justificado, mas pela fé em Cristo Jesus. A carta aos Gálatas, ele vai tratar da questão do evangelho, da lei, da justiça que vem pela fé, da vida no espírito e a vida pela carne. Alguém tentar justificar-se pela própria lei. Então a carta aos Gálatas é um grande exemplo disso, como entender essa questão.
e é importante a gente ver isso. Em suas cartas, o apóstolo Paulo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que por isso pôs fim ao sistema de lei mosaico. Olha, o sistema de lei mosaico é o sistema de Deus, não é de Moisés. Não confundir isso, porque o Evangelho de Lucas nos mostra, no capítulo 2, que uma lei cerimonial dada por Moisés é a lei do Senhor. Veja só, capítulo 2 do Evangelho de Lucas, versículos 22 e 23. Passados os dias da purificação, que é cerimônia, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Quer dizer, no verso 22 é lei de Moisés, no 23 o mesmo assunto é a lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, que é a lei de Moisés, que é a lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Para não separar isso aqui, olha, o sistema de Moisés e o sistema de Deus, como fazem os adventistas. Ter muito cuidado com isso. Que existe a lei de Moisés. A lei de Moisés é a lei do Senhor. E Jesus nos apresenta um novo caminho, que é a nova aliança. A gente vê no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 29, que a lei de Moisés, que o próprio Moisés representa a lei do Senhor, todo o Pentateuco. Veja, em Lucas capítulo 16, versículo 29, diz assim: respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Moisés aqui é metonímia da lei, dos mandamentos, e os profetas. No 31 ele diz: Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés, ou seja, o Pentateuco, a lei do Senhor, e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscita alguém dentre os mortos. Ou seja, o rico está dizendo: pai Abraão, manda que Lázaro vá lá e avisa meus irmãos para que não venha parar aqui no Hades. Eles têm Moisés e os profetas. Todo sábado, toda semana é exposto nas sinagogas a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. A lei e a verdade do Espírito. O Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente à lei, cumprindo os tipos, as sombras, símbolos e profecias. Olha só, detalhe aqui criterioso que eu venho falando desde o começo. O que se quer dizer com cumpriu? Nós temos que ver que Jesus cumpriu, está cumprindo e cumprirá. Não jogar tudo isso para o passado. E como é que eu vou falar disso? Vamos comigo para Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e você verá que o cumprimento de todo o Antigo Testamento não se cumpriu. Por exemplo, Lucas capítulo 4, Jesus entra na sinagoga, abre o profeta Isaías, capítulo 61, o Espírito do Senhor sobre mim, porque me ungiu a pregar aos pobres, libertar os cativos e anunciar as boas novas, e a curar os oprimidos, tal. Mas a parte de Isaías que diz assim: e anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da sua vingança, ele não leu. Essa parte em diante Jesus omitiu. Ele leu até aqui e diz: hoje se cumpre essas escrituras. Chegou o ano aceitável do Senhor, chegou o ano da pregação, da libertação dos cativos, mas não chegou o dia da ira, que é o dia do Senhor, o dia do juízo final. Então essa parte falta se cumprir. Jesus cumpriu uma parte, a outra está aberta para se cumprir. Que quando diz Jesus cumpriu todo o Antigo Testamento, como está escrito aqui, Jesus, o Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei sim, cumprindo os tipos, sombras e símbolos e profecias. Não,
essa realidade não se cumpriu ainda. Olha esse texto de Gálatas capítulo 3. O apóstolo Pedro, na sua pregação dentro de Jerusalém, disse, versículo 18, mas Deus assim cumpriu, é passado aqui, ó. Deus já cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer, que foi que ele cumpriu aquilo que diz respeito ao sofrimento do Messias, a sua morte, sua crucificação, seu sepultamento e sua ressurreição. Tudo isso Deus já cumpriu. Essa parte que foi profetizado que ele morreria, mas Deus assim cumpriu que dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham no futuro tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo que já foi designado, Jesus. Quer dizer, Deus vai mandar o Cristo de novo, ele retorne, isso é profético. Zacarias profetizou que ele viria sobre o filhote da jumenta no capítulo 9, e revelou que ele viria em glória no capítulo 14 para pisar no Monte das Oliveiras. A primeira profecia já se cumpriu, a segunda falta se cumprir. Então eu não posso dizer que Jesus já cumpriu todas as profecias, todos os tipos, todo o Antigo Testamento. Está garantido o cumprimento, porque o que eles passarão céus e terra, mas minhas palavras não haverão de passar. Até que passe os céus e a terra, não vai deixar nada de se cumprir, mas não quer dizer que já se cumpriu. Está em aberto, está em processo. Então, uma parte já se cumpriu, é passado. Agora veja o futuro. Versículo 21 continua o futuro. O qual é necessário que o céu receba quem? Cristo. Os céus fiquem com ele lá. Até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, quer dizer, tem muita mensagem profética ainda para se cumprir, que Deus falou que haveria a restauração de todas as coisas, então tem que aguardar. Disso, na verdade, Moisés, o Senhor, Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto eu vos disser. Então está aberta essa mensagem. Acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. Ou seja, a mensagem desse profeta está aberta. Agora, em relação ao presente, ele falou do passado, que já se cumpriu em relação à morte de Cristo, ao futuro, que vai se cumprir a restauração de todas as coisas. Em relação ao presente, o que é que Pedro nos diz? Versículo 24 em diante. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança de que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Esse chamado para que as pessoas se apartem da perversidade é para o presente. O futuro será a restauração de todas as coisas. Então, o Senhor Jesus cumpriu todo o Antigo Testamento, diz a lição, obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, as sombras. Está garantido que vai se cumprir, mas não cumpriu tudo. Está se cumprindo. Uma parte foi cumprida, uma parte está se cumprindo e outra se cumprirá. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Vimos que Jesus cumpriu a lei, que ele está sempre afirmando, toda a lei. Nesse sentido, toda a lei que diz respeito à morte de Cristo, à redenção, à expiação, nesse sentido ele cumpriu toda a lei. E não há mais rituais, sacrifícios, porque ele cumpriu tudo. Nesse sentido, cabe perguntar, há propósito na lei para os cristãos?
o apóstolo Paulo responde a essa pergunta, mostrando que a lei é santa, está estabelecida, se cumpre no amor. Então, quem ama, cumpre a lei. Então, os 10 mandamentos são cumpridos quando amamos a Deus e amamos o próximo. E ela opera atualmente por meio do Espírito Santo. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 21. Paulo falando da evangelização, 9:21. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse. Paulo diz que ele fala aos que não têm lei, como se ele mesmo fosse um sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas eu não estou sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Ou seja, eu não estou sem lei, eu estou debaixo da lei de Cristo, que é a lei do amor, que me leva a cumprir a lei de Deus. Veja que Paulo deixa isso claro para nós, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então Paulo mostra que o cristão não está ausente da lei de Deus, mas ele cumpre a lei de Deus na lei de Cristo, que é a lei do amor. Esse é o grande princípio para o cristão. A justiça do reino de Deus, terceiro capítulo. Quem é grande no reino de Deus? Mateus 5, 18 e 19 mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo, que é a lei do amor. E esse cumprimento da justiça do reino, ele se dá pelo ato da fé. Por isso que exige fidelidade, é a condição de manter-se firme naquilo que aprendeu. Então, aprendemos que seguir a Cristo é um ato de fé. Então, a fidelidade. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos. Mas lembrando que eles não ficam fora do reino, eles serão chamados da condição de menor. Assim como os discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo, que transforma, aperfeiçoa e concede-nos a graça e a verdade que veio por Cristo Jesus, conforme João 1, 16 e 17. A justiça do reino de Deus. A compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseada no binômio lei e obra. Esse é o binômio, tem essas duas questões, lei e obra. Paulo vai tratar agora de espírito e graça, né? Gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificar a si mesmo. No Novo Testamento há exemplos a esse respeito. O jovem rico que agiu assim para atingir o supremo. Que faço para herdar a vida eterna? Que faço para entrar no reino dos céus? Essa é a pergunta dele. Vida eterna é reino dos céus, é reino de Deus, que é a mesma coisa. São sinônimos. Aí Jesus diz: você conhece os mandamentos? Aí ele cita partes do decálogo. Ele diz: tudo isso teu cumprido desde a mocidade. Aí Jesus diz: falta-te uma coisa. Jesus chamou ele para a essência do cumprimento, pegou o último mandamento, a avareza. Pega tudo que tu tens, vende, dá aos pobres e depois me segue, terás um tesouro nos céus. Na mesma hora o homem pulou fora. Quando chamou para a prática, não cumpria nada, confiando nas obras, sem saber onde estava a essência da lei. Então, o fariseu que por meio de sua justiça própria achava-se melhor que o publicano: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo, eu não sou roubador, não sou adúltero, não sou como esse publicano. O publicano não confiava em nenhuma das suas obras. Ele confiava, pedia misericórdia, então confiando que somente Deus poderia justificá-lo. Senhor, não sou digno nem de olhar, ele nem levantava a cabeça. Ser misericordioso para comigo. Aí ele usa a expressão grega hilastete, ser propício a mim, faz uma apropriação por mim, que eu não sou digno de levar a oferta no templo. Aí ele foi justificado, recebeu a justiça do reino. Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça do reino de Deus é interior, moral e espiritual.
Não se trata mais daquela velha justiça exterior e cerimonial e legalista. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor de Jesus aos discípulos é superior à dos escribas e fariseus, porque é uma justiça que já foi imposta pela fé e é praticada por depender, por ser alguém que é pobre de espírito, depende totalmente do Senhor. É alguém que tem fome e sede dessa justiça. É alguém que tem um coração purificado. É alguém que promove a pacificação. É alguém que é manso. Está tudo interligado ao sermão. A nossa conclusão é que Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, que era tudo que havia lá era bom, que a lei é do Senhor e a lei é boa, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Ele interpreta a essência da lei, e aquilo que era pesado para nós ele cumpriu, as questões cerimoniais, rituais, para nos ensinar que é pela fé. Quem está em Cristo está cumprindo a lei, porque ele cumpriu a lei por nós. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós concluímos essa lição. Espero que você compreenda que tivemos uma dificuldade, mas queremos corrigir na próxima aula. Que Deus abençoe. Uma boa aula para você e que o Senhor lhe dê muita graça nesta lição. Até a próxima aula, se Deus quiser.